Vamos lá, gente, começar com a nossa prova, a avaliação de português, tá bom? Vamos começar com a primeira questão, que fala sobre o gênero conto, 2 pontos, valendo 2 pontos, é essa questãozinha aí, tá? Então, vamos à primeira, a leitura aqui, tá bom? Ó, leia com atenção o poema do autor Pedro Bandeira para responder às questões a seguir. Vou lendo bem devagarinho para você acompanhar junto comigo. Então, qual é o título? Palavras mágicas. Essas palavras mágicas é o título do texto e ele está falando das palavras que nós devemos usar no nosso dia a dia. As palavras de gentileza, né, gente? Como nós temos visto no capítulo do livro. Então, aqui fala assim, ó. Se você quer ser feliz e amizades conquistar, 4 palavrinhas mágicas vou agora revelar. Não é abre-te sésamo e nem sim-salabim. Nenhuma é abracadabra, minha mãe disse pra mim. Guarde as 4 palavrinhas, tenha sempre as 4 à mão para usar a toda hora, em qualquer ocasião. Use sempre essas palavras. Delas nunca tenha medo, pois eu quero ajudar. Vou contar um segredo. Diga sempre a sorrir para não ser mal educado. Com licença, me desculpe, por favor e obrigado. Acredite no que eu digo, pois comigo funcionou. São palavras de uma fada. Foi mamãe que me ensinou. E aqui embaixo tem um desenho com 4 crianças que elas estão usando as palavras mágicas. Por favor, desculpe, com licença e obrigado. Só uma observação. Aqui tem um pequeno errinho, mas foi de digitação, tá, gente? Então, desconsidera. E esse errinho não vai impedir a gente poder fazer a nossa atividade, no caso, a nossa avaliaçãozinha, tá bom? Vamos começar? Pegou aí seu lápis? Agora responda as questões abaixo. O texto fala sobre palavras mágicas. Escreva no espaço abaixo quais são essas palavras mágicas. Eu coloquei uma linhazinha aqui de demonstração, mas na sua provinha você tem mais espaço, tá bom? Então, com uma letra bem bonita, bem organizada, capricha, porque é uma prova, tá? Então, você vai responder quais são as palavras mágicas que o texto tanto fala. Será que é abracadabra? Não é esse tipo de palavras mágicas, não. Aqui no desenho você já pode ver essas palavras mágicas. Então, você vai selecionar no texto, pode pedir ajuda aí à pessoa que está te ajudando para poder voltar no texto, ler de novo e escrever elas aqui no espaço que eu deixei aí para você, tá bom? Essas palavras são consideradas mágicas pelo autor. Por quê? Aqui tem 2 opções, mas só uma é a correta, tá bom? Então, você vai marcar apenas uma, ok? Essas palavras mágicas, com licença, obrigada, por favor, desculpe, que está no texto, elas indicam respeito ou elas indicam falta de respeito? Então, marca a sua resposta. A C. Escreva as palavrinhas mágicas que você mais usa. Então, das palavras mágicas que estão aqui, e até mesmo outras palavras que não estão aqui, como por exemplo, bom dia, boa tarde, me perdoe, olá, que também são palavrinhas mágicas, né, da gente indicar, olhar a pessoa
E você cumprimentar a pessoa também é uma palavra mágica, porque é respeito. Então, você vai colocar aqui a que você mais usa. Fechou? Vamos para a próxima questão? Questão número 2. Como lemos e escrevemos? E essa daqui vale 1 ponto, tá? Na língua portuguesa, escrevemos e lemos seguindo um padrão. Então, a gente lê seguindo um padrão. Que padrão é esse? Da esquerda para a direita, de cima para baixo. Ou seja, significa isso daqui, ó. Vou mudar aqui a minha canetinha. Então, a gente lê da esquerda para a direita, de cima para baixo. Não é isso? No nosso padrão de língua portuguesa, nós fazemos isso. Como já expliquei para vocês em outras línguas, como por exemplo o japonês, o chinês, né? O padrão deles é diferente, tá? Eles não fazem esse mesmo padrão que a gente. Então, aqui está um trechinho do poema que nós acabamos de ler, que está lá na questão número 1. Aí ele diz: acredite no que eu digo, pois comigo funcionou. São palavras de uma fada. Foi mamãe que me ensinou. Observando o trecho em destaque, qual é o trecho em destaque, hein, gente? Se você quiser, ó, você pode até pegar a sua canetinha, um lápis de cor, fraquinho, tá? Fraquinho. Aí você dá uma pintadinha aqui, ó, só pra dar uma destacada ainda mais, tá bom? A gente faz provas assim, fazendo marcações, ok? Então, ele pergunta para você, qual a primeira palavra que se pode ler? Quando você está focado no texto, aí nesse ponto, você vai olhar tudo isso. É isso que ele está dizendo? Nananina, não é isso. É só o trechinho que está em destaque, tá bom? Então, você vai olhar só o trecho que está em destaque. Qual é o trecho que está em destaque? Aí, turminha, foi o trecho que eu acabei de marcar. Botei a seta, pintei de amarelo, então é esse trecho aqui. Nesse trecho, são palavras de uma fada. Foi mamãe que me ensinou. Nesse trecho, qual é a primeira palavra que você consegue ler? Você vai anotar nesse espaço aqui. Qual é a última? A última lida. A última palavra que você leu. Você vai copiar ela bem aqui. Fechou? Daqui a pouquinho a gente conclui a nossa prova.